Olá pessoal, bem-vindos a mais um Pocket Podcast da Woodflow e hoje nós estamos aqui com o Luiz da Rodoneri e a Gisele, que é a nossa responsável por Supply Chain aqui na Woodflow. Sejam todos bem-vindos, espero que gostem do papo. Vamos lá, boa tarde Gisele. Boa tarde, Matheus. Luiz, muito obrigada por ter aceitado, né, o nosso convite aqui para esse bate-papo. A gente vai conversar aqui um pouquinho sobre o dia a dia de vocês. A gente sabe que a Rodoneri, né, que é uma empresa super estruturada ali em Paranaguá. Rodoneri já é nosso parceiro já há alguns anos, né? Não dizer algum tempo, sim, mas alguns anos já. E a gente trouxe porque a gente sabe de muitos desafios que têm acontecido, principalmente nessa época, né, de pós-pandemia e problemas em outros portos, e chuva, e problemas com atracação e pontes que caem. Mas é isso, Luiz, muito obrigada. Obrigado Gisele, obrigado Matheus pela oportunidade de poder estar falando um pouco mais sobre a Rodoneri, sobre o transporte rodoviário e essa parceria com a Woodflow que nós já temos há tanto tempo. Isso, com certeza. Luiz, aproveitando então para começar, a gente gostaria de escutar um pouquinho sobre a história da Rodoneri, como que começou, quando que começou, já estão há muito tempo no mercado que nós sabemos, então puder falar para a gente um pouquinho? Com certeza. A Rodoneri ela tem 14 anos, né, de atuação no mercado, ela foi fundada em 2010. Meu pai ele foi caminhoneiro durante muitos anos, quase 25 anos, e desde muito pequeno eu já ouvia isso dentro de casa, né? Já fui criado com isso, de que um dia ele montaria a própria empresa dele, de que um dia ele montaria a transportadora dele. Isso é muito comum, na verdade, no Brasil, né? A grande parte das transportadoras no Brasil, ela vem de uma origem muito familiar, né? Sendo fundada pelo pai, pelo avô, que, enfim, eram caminhoneiros e tinham esse mesmo sonho de conseguir montar o seu próprio negócio. Então, a grande parte, eu diria que hoje cerca de 90% das empresas de transporte no Brasil são familiares. E a Rodoneri não é diferente, tem essa mesma história também. Então, em 2010, o meu pai decidiu, que era um pouquinho antes, na verdade, ali por volta de meados de 2008 para 2009, ele decidiu que era o momento dele sair da boleia, digamos assim, e de começar a investir no próprio negócio. Então ele ficou mais ou menos um ano antes de realmente fundar a Rodoneri, aprendendo. Então eu digo que ele trabalhou como se fosse um agenciador. Ele ficou por um ano, na época nós tínhamos 2 caminhões apenas, e ele ficou ali procurando carga para os nossos próprios caminhões, entendendo, ele ia no porto, na época ainda que o porto necessitava de você levar o processo físico para faturamento. Então ele ficava fazendo esse trâmite para justamente ir aprendendo um pouco da parte operacional também, do negócio, até porque ele não tinha conhecimento de faculdade, então ele não é formado e ele brinca que ele era formado em estradologia, ele é formado em estradologia. Estradologia, que ele fala que é a faculdade das estradas. Na época então, que não tinha o Waze aí. Exato, na época que não tinha o Waze. Era tudo no mapinha tudo ali, por placa. Ele fala que quando ia para São Paulo, pegava aqueles mapas ou o guia que tinha e ia olhando ali e tal, para poder se localizar. Então hoje é muito fácil. Hoje você chega em São Paulo, por exemplo, que é uma grande metrópole, e você joga no Waze, joga no Google Maps e você se acha muito facilmente, né? Só ir seguindo. Verdade. Agora, naquela época, então, meu pai começou a viajar ali na década de 80, mais ou menos, 80 e pouquinhos, e ele, final da década de 80 e poucos, e aí ele tinha, então, essa grande dificuldade, realmente, de entender mais a parte técnica do negócio do transportador, porque ele conhecia o lado do motorista, mas ele não conhecia, então, o lado, né, técnico que exigia de uma transportadora. Então, ele ficou mais ou menos um ano aprendendo isso, até que em 2010 ele decidiu abrir realmente o CNPJ. Então, o CNPJ da Rodoneri ele data de 2010. E aí, esse ano já estamos, então, com 14 anos de atuação no mercado. Nós começamos pela parte rodoviária, né, onde é a parte que, digamos, ainda é o carro-chefe até hoje da empresa, e ao longo do tempo a gente foi sentindo a necessidade de investir em outros serviços para os nossos clientes, que aí entrou a parte de armazenagem, né? Então nós fomos sentindo que uma coisa acaba puxando a outra,
Então, muitos clientes que acabam tendo transporte, puxa, eu preciso de uma armazenagem, eu preciso de uma retroárea para deixar um container vazio ou para deixar um container cheio, ou numa exportação, por exemplo, hoje tem acontecido muito isso, até para essa questão portuária. Então, assim, não tem janela nos portos, eu carrego no cliente, mas eu preciso levar o container e deixar esse container em pré-stacking, aguardando até que se abra uma janela. Então, você precisa fornecer esse apoio logístico para o cliente. Então, foi quando a gente começou a sentir, por volta de 4 anos atrás, 3 a 4 anos atrás, que a gente sentiu a necessidade de investir nessa parte do armazém. Então, de lá para cá, a gente tem investido mais nessa parte hoje. Entendi. E assim, vocês têm investido muito em infraestrutura, né? Como tu falou, na parte de transporte, na parte de armazéns, tanto na parte assim, de tecnologia também, porque a gente viu agora que vocês estão implementando assim, a parte tecnológica também, para fazer todo o acompanhamento de chegada da carga. Como é essa parte, assim, essa implementação para vocês? Porque a gente sabe que a empresa, a partir do momento que ela abre, ela já tem, né, aquele foco no cliente, de querer atender sempre o cliente sempre sugerindo novas formas, né, de trabalhar, e isso é sempre muito bem-vindo, porque a nossa melhoria, ela depende muito do feedback do nosso cliente. Com certeza. Né? E como vocês têm administrado assim, essa parte? Porque, tudo bem, a gente, né, no caso vocês entendem muito de transporte, vocês têm todo um know-how ali para armazenagem, mas tecnologia, às vezes, a gente fica um pouco resistente, né? Porque Sim. A gente está tão acostumado com planilha, tão acostumado direto ali no e-mail. Como é, assim, administrar também essa parte tecnológica, de implementação de novos sistemas, treinamento de pessoal? Como é que a Rodonery está administrando tudo isso ali internamente? Eu digo que, eu acho que como tudo, a gente passa por pessoas, então assim, eu sou um grande entusiasta da tecnologia, eu gosto muito da tecnologia, né? Então se eu pudesse, o pessoal até me chama às vezes que eu sou meio louco do sistema, porque eu gosto de sistematizar, automatizar, e, né? Agora com a inteligência artificial, então eu fico louco, né? E eu acho que a tecnologia ela vem para nos ajudar. Então, assim, eu acho que você não necessariamente precisa colocar tecnologia em tudo, mas a tecnologia é uma ferramenta poderosa para o dia a dia do negócio. Então, assim, existe um certo ponto que você consegue fazer com meios tradicionais, com planilha, de uma forma mais manual, mas chega um certo momento que, para você elevar o teu nível de serviço, você precisa, né, usar essa ferramenta que se chama tecnologia. E a tecnologia, as pessoas acham muitas vezes que ela é um meio de inovação, ela não é, ela é uma ferramenta para a inovação. Porque você pode inovar muitas vezes sem a própria tecnologia. Inovar é pensar diferente, é fazer, né, fora do tradicional. Mas a tecnologia ela nos ajuda e facilita, às vezes ela encurta o caminho, né, para um processo de inovação. Então, eu digo que a grande dificuldade, talvez hoje, e não que seja um problema, mas a gente sabe que é colocar isso na cultura do dia a dia do negócio. Então, assim, fazer com que as pessoas comprem a ideia, né? Então, a gente está passando por um processo agora recente de sistematização dentro do nosso armazém. Legal que o pessoal comprou bastante a ideia. Então, o pessoal está muito afinco trabalhando nesse projeto para que a gente consiga trazer uma melhor visibilidade das operações para os nossos clientes e também um melhor controle. Porque, além da visibilidade, a gente também consegue ter um melhor controle interno, a gente consegue fazer com que o processo flua de uma forma muito mais profissional também, então evita erros, diminui a margem de erros. Então a gente está passando por esse processo, é bacana, e não só na parte do armazém, como em várias partes também. Então na parte do transporte a gente também tem passado por muita sistematização, na parte de tráfego, acompanhamento dos veículos, na parte de gerenciamento de risco, né? E isso faz realmente com que o negócio suba de nível, vá para um outro patamar, porque traz essa profissionalização do negócio. E fora que o cliente ele tem mais segurança, né? Da onde que a carga dele está sendo entregue, das mãos de quem, em que armazém, qual é a segurança Perfeito. Que ele vai ter, poxa, é minha carga, é minhas vendas, né? Então, é muito importante a gente ter essa segurança e ter essa certeza de que vocês estão monitorando, que vocês estão cuidando de tudo isso, né? Com muita, né? Uma forma muito profissional. Alguma pergunta? Eu achei muito interessante o ponto que a tecnologia é uma ferramenta, porque eu tenho a mesma opinião e a gente conversa ferrenhamente sobre isso. A Audiflow em si é uma ferramenta para os compradores e para os vendedores para trazer segurança e a tranquilidade
de que vai acontecer a sua compra e vai acontecer a sua venda da melhor maneira possível. Perfeito. E eu penso que hoje a tecnologia ela não vem para substituir o homem, Não. ela vem para complementar o trabalho humano. E isso que quem sabe usar muito bem vai ter trabalho da mesma forma, Com só certeza. que vai otimizar o seu trabalho, vai fazer muito mais com menos energia gasta, né? E atualmente, qual os maiores desafios que você tem visto no contexto geral da nossa logística? Porque aqui nós estamos passando por situações delicadas com os portos, com os armadores e, consequentemente, com a falta de espaço de armazenagem em todos os portos do sul do Brasil. A gente vê Paranaguá, Itapoá, Navegantes. Então, e agora com essa situação terrível que aconteceu com o Rio Grande do Sul, tende a dar uma estressada maior ainda aqui nessas portos da nossa região. Como que você vê que vai ser o desafio, não só da Rodoneri, mas de todo o segmento logístico portuário nesse momento? O que eu vejo, Matheus, assim, a gente remontando alguns anos atrás, a gente teve o período da pandemia, que foi um período ali que já trouxe um estresse significativo para a logística, principalmente com o aumento desenfreado dos custos do transporte marítimo, né? E depois da pandemia, eu digo que nunca mais o comércio exterior voltou ao normal. É verdade. Parece que naquele momento ali, né, tudo saiu dos eixos e o comércio exterior não conseguiu mais voltar à normalidade. Então, assim, por mais que os fretes tenham voltado a patamares um pouco melhores, tenha dado uma organizada, mas a demanda aumentou significativamente. E os principais operadores portuários do mundo, os armadores, eles não estavam preparados para esse aumento tão rápido de demanda, porque muita demanda ficou represada e depois essa demanda veio. Então aconteceu que, obviamente, a logística nacional, falando do rodoviário, não tinha estrutura, a logística portuária não tinha estrutura, os armadores não tinham estrutura, falta de containers, né, demasiadamente em praticamente todos os portos. E a gente vê hoje uma falta de regulação, talvez, tá desregulado o mercado. Então o que acontece? Você tem uma falta de containers para exportação. Então a gente tem enfrentado isso muito, uma falta de containers para exportação, mas uma dificuldade para devolver os containers na importação. Então está acontecendo isso e muito ocasionado por tipos diferentes de demanda. Então, por exemplo, na exportação, muitas vezes, como é o caso da Woodflow, eu preciso de um container super testado, certo? Para poder fazer. Só que na importação não está vindo container super testado. Então entra o container simples, né? E na hora que eu preciso do super testado não tem. Olha só. Então os estoques estão desregulados. E é uma situação que fica mais a custo do planner das companhias marítimas. Exato. Né? Eles têm que fazer esse replacement da melhor maneira possível, né? E é bem interessante esse ponto que você colocou. Porque aí você vê que isso não é algo específico de um terminal portuário ou de uma cidade. Isso está desregulado a nível nacional e a nível internacional também. Então, assim, os planners, como você falou, eles precisam mandar. Muitas vezes está acontecendo muito também em outros segmentos, como frigorificado, por exemplo. Não tem container reefer, precisa mandar container reefer na importação, que é o NOR, para poder ter reefer na exportação. E, então, isso está acontecendo de uma forma geral no mercado. E esses dias atrás nós estávamos sofrendo, porque nós atendemos praticamente todos os portos do Sul, sofrendo muito na devolução de containers de importação em Paranaguá, o que a gente já estava com mais facilidade em Itapoá. E a gente não conseguia container vazio em Paranaguá, mas conseguia em Itapoá para exportação. Então tinha alguns clientes que estavam optando por retirar o container vazio em Itapoá e embarcar por Paranaguá, né? Enquanto outros às vezes estavam optando por embarcar por Santos. Então assim, não existe, eu diria, que um terminal que está melhor que o outro. A nível nacional e a nível internacional a gente vê essa desregulação do mercado. Isso pode se refletir também no preço do frete. Com certeza. Com certeza. A discrepância de frete de Navegantes para Paranaguá chega a ser expressiva. Sim, muito expressiva. Sim. Então, muitos processos estão indo para Itapoá porque tem muito meio termo ali das coisas. Né? Exato. Paranaguá está fluindo, mas aos poucos. E Navegantes está agora começando a respirar, mas ainda não é... Eu tô sentindo mesmo, o Navegantes está começando ali a receber os containers, não ter tanto atraso, né? Eu não sei, isso aqui nos nossos processos, né? Eu acho que cada cliente tem ali seu tipo específico ali de produto, tem um reefer, tem um granel, tem um, né, o commodity, então, mas assim, eu vejo no caso para madeira, eu vejo sim uma melhora ali em Navegantes,
Mas é uma dificuldade que Navegantes enfrentou lá em setembro, no comecinho das chuvas, de outubro, por causa das chuvas. Isso. Aí teve aquela interrupção do porto, né, que ele ficou um tempinho fechado e que acabou respingando ali para Itapoá, Paranaguá, que aí ficaram super lotados. Mas quando os clientes, né, no caso os exportadores, eles fazem uma programação de embarque, eles programam ali 2, 3 meses antes, né? Então, às vezes até mais. E o que acontece é que agora, né, meio que está refletindo o que já tinha acontecido e quando que Navegantes vai normalizar, ninguém sabe. Aí teve o início lá da reforma, então ninguém estava seguro de onde mandar a sua carga. Sim. E como o Paranaguá estava funcionando super bem e Itapoá também, vou dizer, não, eu acho que todo mundo pensou igual, né? Todo mundo pensou, não, vamos mandar para Paranaguá, que Paranaguá está super funcionando. Sim. E agora a gente vê esse bloqueio, né, tanto na hora de receber a carga, justamente por causa dessa superlotação lá dentro do porto, tanto, né, de importação, né, do recebimento das cargas que chegaram, que saíram de lá, não sei, há 2 meses atrás, estão chegando agora. Então, assim, a gente fica um pouco insegura e a gente não sabe para onde partir, a gente não sabe qual vai ser o próximo porto que vai enfrentar alguma dificuldade, né? Então... o que eu acho, até assim, a gente começou com esse gargalo, principalmente quando houve o fechamento do Porto de Itajaí. Então, em meados do ano passado, nós tivemos o encerramento do contrato com a concessionária do Porto de Itajaí. E aí, querendo ou não, o Itajaí era um porto que tinha um movimento, era um porto antigo, que tinha um movimento relevante dentro da cadeia. E esse volume já estava sendo escoado para Itapoá. Então, nós já tínhamos ali Itapoá com uma sobrecarga além do normal, do que era previsto, porque já estava absorvendo um volume que era de Itajaí. E aí veio esse efeito, então, das chuvas ali em Santa Catarina, que fizeram com que o Porto de Navegantes tivesse esse problema. Ficou quase 1 mês fechado e mais um gargalo. O que aconteceu? Muitos, tanto importadores quanto exportadores, acabaram tendo que ir para outros portos. No caso, alguma coisa foi absorvida por Itapoá, mas a grande massa do volume foi por Paranaguá. E foi aí onde ficou o maior gargalo em Paranaguá, porque Itapoá ele já estava sobrecarregado com essa questão de Itajaí. Então ele conseguiu absorver uma parte do volume, entrou em colapso praticamente Itapoá, né? Foi um porto que praticamente colapsou. Sim. E aí veio para Paranaguá. E Paranaguá também praticamente colapsou. Chegou um momento em Paranaguá que assim, um veículo para sair da nossa base e ir até o porto, que dá em torno de 15 quilômetros, e que o caminhão fazia, vamos colocar ali mais ou menos 30 minutos, da nossa base até o porto, ele estava levando 3 horas para fazer. Teve dias de levar por conta de toda a 277 bloqueada, excesso de caminhões e filas e tudo mais. Então, assim, chegou um momento que Paranaguá também, por umas 2 semanas, assim, praticamente entrou num colapso total, por conta desse movimento. Aí, o que a gente tem visto no mercado hoje? Que Navegantes está voltando um pouco ativa, mas porque houve muita migração de clientes que estavam em Navegantes para esses outros portos e não voltaram para Navegantes. Então, Navegantes já está operando com um volume bem menor do que ela estava acostumada inicialmente. Então, eles estão conseguindo movimentar algumas coisas, ainda não a contento, né? Mas muito em função do que aconteceu com essa migração. Principalmente clientes de importação que importavam por Navegantes estão importando hoje por Itapoá. Então, assim, houve essa diminuição e, obviamente, porque como que o porto basicamente funciona a operação dele? Entra contêineres de importação, eu só consigo receber exportação se os de importação saírem. Né, a questão de um espaço físico. Então, assim, ele quer o quanto antes saia o de impo para que entre o expo. Né? Então, basicamente, porque quando chega um navio, ele chega, ele descarrega impo, ele carrega expo. Então, para ele receber novos contêineres de exportação, ele precisa que aquele de impo que chegou hoje saia para receber novos de expo. Então, essa sincronia ela tem que funcionar de uma forma, né, muito rápida para que não dê problema. Só que aí dá problema, por exemplo, na liberação da importação. E aí dá um problema, um atraso, não libera no tempo que é previsto, que é 2, 3 dias, que seria o ideal. Leva 10, 15 dias para liberar. Então, aquele espaço que ele estava contando que ele poderia utilizar já não pode mais. Aquele espaço está comprometido porque os contêineres de importação não saíram dali. E aí começa todo esse gargalo logístico. Então, assim, é um desafio também para os terminais portuários. A gente teve uma série de conversas com eles nesse período, principalmente, de dificuldades. E a gente via o comprometimento e a preocupação deles também em tentar resolver, mas eles muito francos no sentido de que também era uma questão de espaço físico.
Eles falaram, a gente não consegue receber porque não tem espaço. Né? Então, assim, a gente sabe que é algo que realmente houve esse colapso na cadeia de forma geral e a gente sente que agora as coisas estão tentando voltar ao normal. Não ainda como era antigamente ou como a gente gostaria, mas assim, está um pouco menos difícil do que estava 2 meses atrás, 1 mês atrás. Então a gente imagina que daqui a 2 meses vai estar melhor que hoje e assim por diante. Então a ideia é que a gente, até aí, meados do segundo semestre, as coisas estejam um pouco mais normais. Então a gente tem sentido que tem dado uma estabilizada, mas ainda longe de ser o cenário ideal. E você acha assim que a infraestrutura, no caso geral dos portos, eu não estou falando só de Paranaguá ou só de Itapuá, Navegantes, mas assim, você acha que há ainda o que se melhorar na infraestrutura dos portos para que seja feita melhor essa administração entre importação e exportação? Eu estava até conversando com o Matheus sobre isso, porque a gente vê, né, que, né, como você disse, né, desse gargalo da importação e que os contêineres não são liberados e isso acaba gerando ali um contrafluxo ali com a exportação, da gente não consegue descarregar porque a importação ali tá presa ali, né, no caso, né, pela demora da liberação. Mas você vê assim né, no caso vocês que trabalham direto, vocês que estão, né, descarregando, né, todos os dias ali em Paranaguá, vocês veem alguma melhora ali nessa infraestrutura do porto? Vocês têm, né, percebido assim a organização do porto mesmo tem trabalhado com isso? Sim. Como vocês têm visto isso? Eu digo assim que no sul ainda a gente, falando do cenário nacional, a gente é muito privilegiado com a questão portuária. Nós temos terminais muito bons, comparado à infraestrutura do restante do Brasil. E a gente vê um movimento, sim, uma preocupação dos terminais aqui nessa questão da melhoria. Então, assim, a gente vê o próprio Paranaguá mesmo, investimentos atrás de investimentos, termina um berço, já começa a construção de um novo berço, porque é ampliação de pátio. Então, querendo ou não, eles precisam ampliar o pátio para poder receber mais importação, que não impacte tanto a exportação e vice-versa. Itapuá, a mesma coisa. Então, a gente vê um movimento muito intenso em Itapuá. Recentemente, eu acho que há cerca de 1 mês, mais ou menos, eles inauguraram o pátio novo deles. Então, eles estão com quase 60 mil metros quadrados de uma área nova, que já estava em construção. Então, assim, quando eles receberam essa demanda, que entrou em colapso, eles já estavam em construção com a área nova, porque eles já previam um aumento de volume, mas não tão rápido quanto foi. Pois é, isso que a gente fica esperando, né? Ninguém previa tudo isso, né? Então, assim, tudo estava lá no papel. Aí, de repente, do nada, tudo que estava no papel, vamos começar a fazer todo esse trabalho. É aquela coisa assim, 5 anos virou 5 meses. Exato. Então, o projeto que eles tinham para 5 anos, eles tiveram que executar em 5 meses. Foi mais ou menos isso, sabe, que aconteceu. Muito ainda, e se você for ver, eles têm medo de fazer uma expansão e depois essa demanda... Também, exato. Retrair. Com certeza. E aí eles investem, fazem um investimento na expansão, porém essa expansão depois a longo prazo, porque isso já vinha acontecendo desde 2012, 13, pelo que eu me recordo. Expandia, explodia a demanda, baixava, ficava 1 ano fraco, depois vinha maior ainda e ia como se fosse ondas, sempre aumentando. Na pandemia, ao meu ver, a minha opinião, o que segurou para não causar os problemas que nós temos hoje foi os preços dos fretes. Sim. Porque explodiu de uma maneira que a pessoa começava a pensar, nossa, não vai valer a pena. Tiveram muitos clientes que decidiram comprar no mercado interno do que importar. Não vai valer a pena importar ou exportar. Então, não, para o exportador não. Para o exportador estava uma beleza. O preço subiu dos produtos, então estava indo... Fechava a conta, como a gente falava. Mas eu acho que isso foi um dos fatores que segurou esse volume. Agora, pós-pandemia, 2022, os preços começaram a cair progressivamente e o volume começou a aumentar. Isso. Parece que tudo que estava segurando, que estava 2 anos ali, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, veio de uma vez só. Exato. Então, porque além eu acho que da volta desses importadores que tinham deixado, a gente teve um aumento de forma geral no consumo global. Então, as demandas aumentaram significativamente. Então, aquele cara que tinha um volume de exportação, ele dobrou,
o que tinha 2 vezes mais triplicou e assim foi indo. Então os volumes foram subindo. Os armadores, por sua vez, não tinham containers disponíveis no mercado. Começou-se uma luta contra o tempo para começar a fabricar container, para poder aumentar as frotas, expandir as frotas, né, dos armadores. Automaticamente os portos não tinham espaço físico, então tiveram que ampliar suas áreas. As transportadoras não tinham caminhão e assim foi indo. Então foi um efeito logístico em navios, exato. Porque 2020 e 2021 as companhias marítimas pararam. Teve companhia que parou 7% da rota, da frota Exato. do navio. Exato. E não tinha fabricação, porque na China mesmo... Dificuldade de embarcar. De preparar o navio, então teve esse atraso também. Exato. Então hoje a gente vê todo esse movimento acontecendo. Então assim, os investimentos eles estão acontecendo, só que quando a gente fala um investimento portuário principalmente, é um investimento muito grande. Exatamente. Né? E assim, a gente vê que a administração dos portos, eles não estão mais tão conservadores, achando que, de repente, o volume vai diminuir. Porque, assim, a gente sabe como é o mercado, né? Tanto de exportação quanto importação. Então, se tem um produto lá em cima, o outro está lá embaixo. E, assim, então, sempre tem altos e baixos em todos os mercados. Sim. Então, a gente sabe que, de repente, vem aquele pico e de repente ele baixa e vai ficar baixando. Então, assim, o que eu vejo? No caso da pandemia, teve aquele pico de processos e embarques e de exportação, foram recordes assim, de processos de exportação. Aí pensaram, não, isso vai baixar, mas o que a gente vê é que tudo se manteve. E a gente está trabalhando assim no mesmo volume e os portos com a mesma estrutura. Né? Então, e eles estão, na verdade, muitos em obras, como é o caso de Navegantes. Exato. Só que vai levar 2 anos. Então, assim, são 2 anos, né, dessa logística afetada até que se conclua essas obras. Porque, como é uma obra portuária, é uma obra de muito grande porte. Então, assim, é questão perfurar na água, enfim, fazer todo aquele processo que não é tão simples. E aí a gente vê que automaticamente você vai 2 anos sofrendo porque o volume não vai deixar. Né? O Brasil hoje ele é um parceiro estratégico para muitos países. Então, assim, o Brasil está cada vez mais em evidência, principalmente na parte do agro, na parte das commodities. O Brasil é recordista, principalmente, em vários segmentos, principalmente quando a gente fala em commodities na exportação. Então, assim, a gente sabe que isso vai continuar, né, crescendo esse volume. E os portos precisam, sim, correr atrás disso. Mas, assim, eu vejo um movimento do mercado acontecendo de uma forma legal. Porém, não talvez no tempo que a gente gostaria, né? Exato. Pela grandiosidade das obras que são. Luiz, a gente vê que o Brasil hoje basicamente é a base do caminhão. 80% de tudo que nós movimentamos é no caminhão, é rodoviário. Heróis. Heróis, exatamente. É muita coisa. E você comentou anteriormente que Paranaguá, quando está com um volume muito elevado, ela basicamente para. Eu vi hoje relatos na reunião da Associação Comercial do Paraná de que tem movimentos de 5 mil caminhões por dia, em média, em Paranaguá, dependendo da temporada. Então, você acredita que uma solução a médio e longo prazo seria um investimento em terminais ferroviários, em linhas ferroviárias? O que você vê no futuro para o nosso país? A logística ferroviária ela já está mais do que atrasada no Brasil, né? Então, assim, eu digo, sou transportador, né? Obviamente que amo o rodoviário, mas também não vou dizer que o ferroviário não é positivo, pelo contrário. Eu acho que o ferroviário ele é mais do que necessário no Brasil. O Brasil já está atrasado há muitos anos em termos de infraestrutura ferroviária, assim como a gente vê na China, a gente vê nos Estados Unidos, um país altamente com malha ferroviária. Hoje a gente tem pouquíssimas malhas ferroviárias e que efetivamente consigam chegar até os portos. E sim, seria uma alternativa que eu acredito que agregaria muito para a nossa logística. O caminhão, na verdade, hoje ele é predominante no Brasil porque a gente não tem essa malha. Então, assim, é um modal que a gente consegue chegar a todos os lugares. E eu digo que o caminhão ele nunca vai deixar de existir. O modal rodoviário nunca vai deixar de existir. O modal rodoviário vai ser necessário mesmo que contenham ferrovias, porque a ferrovia ela nunca vai chegar na planta do cliente, com exceção de alguns clientes que a ferrovia passe, né? Sim. Mas assim, a grande massa, a ferrovia não vai passar, não tem como passar dentro de todos os clientes. O caminhão chega dentro de todos os clientes. Exato. A ferrovia não vai passar dentro do supermercado, o caminhão vai chegar no supermercado. A ferrovia não vai chegar no shopping, o caminhão vai chegar no shopping para abastecer as lojas. Então, assim, a ferrovia ela é necessária para trechos que a gente fala de média e longa distância, enquanto o caminhão tem que ser de curta a média distância. Então, assim, hoje a gente vê o caminhão atravessando o Brasil,
né? Ou seja, atravessando um país que é continental. O caminhão sai do Rio Grande do Sul, por exemplo, e vai até o norte ou nordeste. Então, assim, isso é um custo altíssimo, né, e que eleva e faz a perda de competitividade do Brasil no mercado externo, de forma geral, sem contar o índice de acidente que aumenta, sem contar risco de roubo, sem contar uma série de problemas que a gente acaba enfrentando no rodoviário. Então, assim, a ideia é que o rodoviário ele seja um abastecedor de todas essas plantas ferroviárias, desses terminais ferroviários para o cliente final. Ou seja, eu coleto no cliente final e levo até a ferrovia, ou eu coleto da ferrovia e levo até o cliente final. Mais ou menos como acontece, vamos fazer uma comparação talvez aqui com a cabotagem hoje. Então a cabotagem ela faz a longa distância, enquanto o rodoviário faz a ponta, né, o porta a porto que a gente fala. Então, acredito que, na minha visão, isso seria a fórmula para que o Brasil tivesse um avanço significativo na logística nos próximos anos. Que a gente tivesse assim, um investimento maior na ferrovia e que a ferrovia ligasse principalmente aí as regiões do Brasil até as regiões portuárias. Legal. E a gente vê assim também que, né, eu falei, né, heróis, eu não falei isso à toa, porque são heróis motoristas. O meu pai também ele já foi motorista de caminhão, então a gente sabe das dificuldades, a gente sabe como é difícil, né? Então, como a Rodoneri faz essa capacitação, tanto dos próprios motoristas, quanto do pessoal quanto o pessoal que trabalha ali dentro do terminal, que faz a movimentação das cargas. Como que a Rodoneri administra tudo isso ali dentro? O que eu falo, e isso a gente acaba vendo muito assim na prática, né? Hoje a gente tem uma escassez de mão de obra de forma geral, né? E eu diria que isso é mais acentuado ainda no motorista. Porque as pessoas, querendo ou não com a tecnologia e tudo mais hoje, o acesso a grandes profissões ou a ensino e tudo mais acabou sendo mais fácil. E muitas vezes as pessoas não querem ficar longe de casa. Então, antigamente, a gente via muito mais uma questão de amor à profissão. Então, a profissão de motorista estava ligada muito mais a uma questão de liberdade. A pessoa queria sair de casa, ela se tornava caminhoneira porque ela tinha uma liberdade, ela ia para a estrada, ela conhecia o Brasil, conhecia outros países viajando de caminhão. Né? E hoje a gente vê uma perda de interesse, principalmente dos jovens relacionados a essa profissão. Então, até fazendo um gancho com a pergunta que eu respondi anterior, a ferrovia ela também acrescenta em relação a isso, porque assim, hoje a gente tem uma dificuldade, principalmente quando a gente fala de motoristas de longa distância. Então, assim, quando a gente pega os mais jovens, eles não querem ficar muito tempo fora de casa. Eles querem estar mais próximo, até porque o mundo foi mudando e as pessoas foram mudando. Então, assim, a gente sente hoje uma grande dificuldade. Né, tanto que a nossa parte principal ali dos colaboradores que são frota própria e os agregados, eles já têm uma idade média um pouco maior, eles são a grande parte da idade do meu pai, então assim, que são muitos deles que até viajaram juntos e tudo mais, que ainda são aqueles caminhoneiros raiz, vamos dizer assim, né, que tem aquele amor pela profissão, que obviamente... Não usa o Waze. Exatamente, que não usa o Waze, mas que não que os jovens não tenham, a gente tem motoristas jovens também que são muito bons, mas assim, a gente vê que pegando a média geral, os mais jovens não querem essa profissão. Então, é um trabalho que a gente tem feito, né? Isso não só dentro da Rodoneri, também com as entidades, é uma preocupação da federação, da Confederação Nacional do Transporte em relação a isso, de como a gente vai promover, de como a gente vai despertar esse interesse pela profissão. Né, do motorista principalmente. E do administrativo, eu acho que a gente também tem uma escassez hoje de forma geral, tanto administrativo quanto parte operacional de armazém também. A gente utiliza muito a questão também do SESC Senat, que é hoje uma grande instituição que nos ajuda com essa questão dos treinamentos. Então a gente investe muito nisso, porque dentro do ecossistema do transporte, eu digo assim, o transporte foi por muitos anos informal. Então, assim, a gente vê um movimento, digamos, mais recente, de forma geral, de uma profissionalização do transporte. Porque como muito vieram de empresas familiares e tudo mais, então sempre tinha muito aquela questão assim, mas sempre foi feito assim, a síndrome de Gabriela que a gente chama, né? Então sempre foi feito assim, vamos continuar fazendo assim. Então, conforme eu vejo que está acontecendo essa transição de geração de pai para filho, os filhos muito mais ligados à tecnologia, muito mais ligados à parte do conhecimento técnico, está sendo trazido para dentro das empresas de transporte hoje essa
profissionalização. Então isso vai estar indo desde a base até a alta direção. O SESC-Senat ajuda muito com isso, né? O próprio ITL, que é o Instituto de Transporte e Logística, também ajuda muito com isso. Então a gente tem hoje essas instituições nos ajudando na formação e na capacitação dos motoristas. As próprias entidades também do setor oferecem curso de formação, capacitação. Então assim, a gente tem pensado em várias alternativas de como profissionalizar e como despertar o interesse pelo setor transportador. Porque até acho que um certo tempo, né, quem brilhava os olhos era a indústria. Então né, todo mundo queria trabalhar na indústria, a indústria brilhava os olhos. E o serviço ele nunca foi olhado com tanto afinco. Então, e o serviço hoje ele é o principal, né, um dos principais da movimentação nacional. Então, a gente tem o setor de serviços crescendo consideravelmente, exponencialmente nos últimos anos, e a gente precisa fazer não só como transporte, mas como os outros serviços sejam também desejados aí por essa nova geração, principalmente. É interessante, porque eu tava vendo, eu não me recordo agora quanto tempo atrás, tem algumas empresas no norte do Paraná que eles estão graduando os motoristas. Eles fazem um contrato de trabalho por período e oferecem para ele cursos, especializações, porque hoje, antigamente, na época, o meu tio também é caminhoneiro há muitos e muitos anos. Puxava areia, madeira, soja, não são produtos com um grau de periculosidade alto. Hoje não. Hoje é combustível, hoje são materiais acabados, então você tem que ter um cuidado, tem que ter uma atenção que a geração anterior, ela infelizmente não se adaptou. Sim. Poucos se adaptaram, né? Então é interessante, eu concordo, tem que ter esse apoio à nova geração por causa da tecnologia. Hoje o pessoal prefere ficar muito mais no celular do que dirigindo um caminhão. Claro, com certeza. Hoje as atividades tecnológicas, né, ser youtuber dá muito mais dinheiro do que ser caminhoneiro. Então, e hoje a gente vê, na verdade, os caminhões, como o Matheus falou, hoje eles são, na verdade, tem caminhões que praticamente só faltam andar sozinho, né? A gente já tem fora do país essa tecnologia, o Brasil acho ainda um pouco remota, isso, né, falando no curto prazo, mas assim, hoje os caminhões, eles têm direção automática, eles têm geladeira, eles têm uma série de recursos dentro do caminhão que o motorista ele está ali muito mais para conduzir, né, enfim, e estar acompanhando a viagem do que propriamente estar fazendo o serviço de direção, né, dirigindo. Porque eles freiam sozinhos, dependendo dos caminhões. Então, se eles entendem que há um obstáculo, eles têm sensores, eles freiam antes mesmo da reação do motorista. Sensor de faixa, né? Sensor de faixa, agora tem sensor de fadiga. Então, se o motorista piscar um pouco mais lentamente, a central já vai entender que aquele motorista está cansado e já vai entrar em contato pedindo para ele parar. Existe uma série de recursos e tecnologias que hoje estão. Então, assim, foi profissionalizando muito. A geração passada, como até bem colocado pelo Matheus, teve dificuldade com isso e tem ainda uma certa resistência. Né? Então, a gente vê que nesse ponto, os mais jovens, eles lidam muito melhor, porque já estão muito mais, né, acostumados, enfim. Hoje você entra no caminhão, tem um monte Conforto. de botão e conforto, exato. Então hoje um caminhão, ele era um caminhão zero, aí 1 milhão, alguns até superior a 1 milhão, o valor de um cavalinho zero. Então assim, você Só vê o cavalo, né? Só o cavalo. Então assim, é um investimento alto e que precisa ter uma pessoa ali que realmente domine ele, porque é uma baita ferramenta que você tem na mão. Então, é igual um piloto de avião, ele tem uma grande responsabilidade, né? E o do caminhão é a mesma coisa. A diferença é que ele não está carregando pessoas, mas ele também tem uma baita, ele está carregando carga, ele está carregando um contrato, uma venda, ele está carregando. Então, ele precisa tomar esse cuidado. Então, assim, isso é necessário que ele entenda que não só a direção, mas hoje ele tem muito mais responsabilidades diferentes do que era no passado. Assim, eu vejo que antes o motorista ele era muito mais multifuncional. Então, antes ele era motorista, ele era mecânico, ele era borracheiro. Por quê? Porque ele não tinha tanto acesso à tecnologia. Hoje ele é mais um gestor, na verdade. Então, hoje ele precisa entender onde ele vai buscar informação. Porque, por exemplo, se dá um problema no caminhão, muitas vezes ele não precisa saber exatamente, mas se ele dar um Google ali no celular, já vai dar, ou já vai ter um acesso muito mais fácil. Por exemplo, existe uma central de monitoramento que está acompanhando ele, então qualquer desvio tem uma pessoa olhando, o que antigamente isso não acontecia. E avisam ainda por rádio. Por que você mudou a rota? Hoje tem uma pessoa olhando para ver se ele está com sono e vai dizer para ele parar de dormir. Então, assim, antes a gente tinha, né, um profissional mais multifuncional porque você não tinha tanto recurso à tecnologia. Hoje ele precisa fazer mais a gestão dessa tecnologia que está à disposição dele, porque hoje ele precisa mais acompanhar e conduzir. Porque, como eu falei, quase que o caminhão acaba andando sozinho.
Então ele precisa estar ali, mas, por exemplo, se ele notar um sinal suspeito, ele já vai avisar uma gerenciadora de risco que já vai automaticamente acionar a força policial, que já vai tomar, né, os recursos necessários. A questão de porto, hoje, por exemplo, antigamente ele tinha que ir com o papelzinho lá para entrar no porto. Hoje ele vai no aplicativo do celular dele, já tem um agendamento, aparece a placa dele, ele apresenta no celular dele. Então ele recebe a ordem de viagem pelo celular. Então, assim, ao longo do tempo, essa tecnologia que a gente até comentou no início, ela foi modernizando a operação. Então, hoje ele precisa saber onde estão as informações e como ele vai recorrer a elas. Mas, de certa forma, ele não tem mais aquela necessidade de ser o motorista, o borracheiro, o mecânico, né? Porque acaba que isso... hoje ele entra, por exemplo, em aplicativos, ele entra no Google e coloca onde está o borracheiro mais próximo. Olha. Ele entra no Waze ou no Google Maps e leva ele até a rota. Antigamente, como a gente falou, tinha que procurar no mapa, tinha que interpretar o mapa. Então, ele tinha que ser mais multifuncional nesse sentido. Antigamente tinha 5 luzes, né? Luz, seta... Problema na injeção, óleo e temperatura. Nossa! Só. E agora tem um painel. Exatamente. Agora tem um painel. Só se ligar o farol. Com 1 litro de óleo, um pedaço de arame e alguns chaves lá, ele levava o caminhão uns quilômetros para frente ainda. Agora não. Agora não dá. Bom, mas a gente vai encaminhando para a parte final da nossa conversa. E primeiramente eu gostaria de agradecer a sua presença, agradecer o conteúdo que você passou, o seu tempo. Muito rico. Muito bom, é muito importante. Muito rico. O nosso papel aqui é trazer ao nosso público a certeza de que nós vamos trazer o melhor para ele. Então, dar essa confiança, trazer atualizado da situação atual é o que nos move hoje. Então, em nome da Woodflow, gostaria de agradecer a sua presença aqui e a Gisele vai dar os toques finais. É isso aí. Muito obrigada, Luiz. Foi assim um prazer mesmo conversar contigo. Eu acho que tudo foi muito esclarecedor. É muito bom conversar com pessoas que realmente entendem assim dessa parte de transporte, porque a gente aqui que está do outro lado do processo, fazendo o processo de exportação, a gente tem uma visão, mas vocês que estão ali, vocês estão lá presencialmente, vocês vê tudo isso e trazer essas informações para a gente é muito rico, é muito essencial. E repassar isso para o nosso público também é uma maravilha, não é mesmo? Mas é isso, pessoal. Obrigada pela presença, obrigada pela audiência. Se você tiver algum comentário, alguma pergunta para fazer, depois a gente reporta isso para o Luiz também. Acesse nossas redes sociais, acesse o nosso YouTube, inscreva-se no nosso canal e também no www.woodflow.com.br. Deixa lá seus comentários e a gente vai responder vocês, tá bom? E é isso, obrigada. Eu queria agradecer também, Gisele e Matheus, pelo convite, em nome da Rodoneri. E para nós é um prestígio poder ter essa parceria com vocês, eu estar aqui hoje falando um pouco sobre a logística, sobre o comércio exterior, sobre tecnologia, sobre os nossos desafios. Eu sou um grande entusiasta, gosto muito do transporte, gosto muito do comércio exterior, né? Já estou há alguns anos aí ao lado do meu pai também, ao lado do nosso time que tem crescido, principalmente nos últimos anos. E eu acho que, assim, eu sou um cara muito otimista e nós temos muito a crescer na nossa logística internacional. O Brasil tem muito a crescer em infraestrutura, seja rodoviária, seja ferroviária, seja, né, na questão portuária. Nós somos um país continental, com uma dimensão gigantesca, e assim, o Brasil só tem a crescer. Então eu acredito muito no potencial que nós temos enquanto país, enquanto nação, e é importante ter parceiros que acreditam nesse propósito também. Então conte sempre com a gente, estou à disposição também caso qualquer telespectador tenha qualquer dúvida, me repassem, que a gente está aqui para realmente, eu acho que desmistificar o comércio exterior brasileiro, né? Exato. Muito obrigado. É isso mesmo. Nós agradecemos. Obrigada, pessoal. Até mais. Obrigado.